Boa tarde, irmãos. Boa tarde, irmão Fabiano, pastor Juliano, irmão Raul. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, os irmãos que já estão na sala lá. Wagner Barros, Idevan Souza, irmão nosso aí. Boa tarde, irmãos. Boa tarde, irmãos que vão assistir essa gravação também. Deus abençoe a todos. Nós vamos dar sequência no estudo de Mateus 24, acho que a partir do versículo, deixa eu ver aqui que eu pus lá. Verso 16. Não, 16 a gente fez, pastor. Você quer ver? 24, 29. Bom, vamos fazer uma oração. Os irmãos aí que sentindo a vontade de fazer uma oração, fique à vontade. Fabiano, Robson. Vou orar então, tá? Oh, por favor, pastor. Boa tarde, os irmãos. Estão aí, irmão Robson, irmão Marcelo, irmão Fabiano. Os irmãos que estão lá na sala, os irmãos que estão participando. Rogério chegou. Posteriormente, o Rogério está chegando aí. A graça e a paz. Vamos orar, pedir a Deus que nos oriente, nos dê capacidade para não só ouvir e entender aquilo que Ele tem para nós nessa tarde. Pai querido, Pai Santo, muito obrigado por esse dia tão bonito, tão agradável que o Senhor está nos dando. Também pelo privilégio que temos de comunhão contigo. Isso é um privilégio que não tem como se descrevê-lo, porque a melhor coisa é estar na tua presença, como disse aqueles 3 irmãozinhos lá no passado, lá no Monte da Transfiguração. Como é bom estar aqui. Então, Pai, nós queremos agradecer a Ti por esse privilégio. E nesses últimos momentos desse sábado, que ele seja muito bem aproveitado, especialmente no uso da Tua palavra. Que o Senhor venha nos capacitar a ouvir, venha também capacitar o Teu servo, que será transmitindo a Tua palavra, que ele seja um instrumento poderoso nas Tuas mãos. E todo aquele que no futuro há de ouvir esse estudo, que ele possa ser impactado pelo poder da Tua palavra. Como igreja, nós estamos orando a Ti, agradecidos por tudo, pedindo que o Senhor visite cada irmão, cada irmã que necessitam de uma bênção especial. O Senhor pode estar assistindo cada um deles, suprindo as suas necessidades em todas as áreas. Pai querido, nós temos muita coisa a resolver daqui para frente. Que o Senhor possa estar nos orientando nas decisões certas, para que nós não façamos nada que venha nos prejudicar no futuro, mas que nós saibamos ouvir a Tua voz e, ao entendê-la, nós possamos praticar segundo a Tua vontade. Nós agradecidos, oramos a Ti, abençoando as nossas vidas, nossos ouvidos, a ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, o Teu Filho bendito, nosso Senhor. Amém. 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 Fazer alguma consideração inicial aí, fica à vontade. O irmão Rogério está na sala. Boa tarde, irmão. Boa tarde a todos, meus amados irmãos. Eu aguardo as considerações dos irmãos e assim que nos derem o ok, nós, pela graça de Deus, estamos iniciando. Amém. Bom, Rogério, não esquecer que quarta-feira agora, né? Vamos estar... Nós vamos ter o dia de conversar com o irmão, porque o hangout vai ser à noite. E a sua palestra é pela manhã, né? Lá em São Paulo. Então, os irmãos estejam orando, viu? Não esquecer de quarta-feira, e o irmão Rogério tem um compromisso. Para mim, é uma porta que está se abrindo muito importante. Então, nós não devemos esquecer de orar pelo irmão Rogério. Né, irmão Rogério? Amém. Amém, pastor Juliano. Eu agradeço de coração, a responsabilidade é muito grande, como disse o pastor. É uma porta, imagino eu, muito grande que se abre. E, de fato, né, eu gostaria muito de poder contar com a oração de todos os irmãos em face dessa responsabilidade. Amém. Acho que o irmão pode dar início, viu, Rogério, por favor. Amém. Nós, então, queremos dar as boas-vindas e saudar com ósculo santo todos os nossos amados irmãos e irmãs, aqueles que estão na sala, ao Marcílio, na sala interna, ao Marcílio, ao irmão Fabiano, ao Robson, o pastor Juliano, que eu sei que constantemente ora por todos nós,
É muito bom poder contar com a oração dos irmãos, como já dissemos anteriormente. Aos irmãos que estão na sala externa, ao irmão Wagner, ao irmão Robson, ao irmão Jonatas, ao irmão Fabiano, que também está na sala interna, ao irmão Idevan, todos vocês, a todos aqueles que estão participando através do celular, ao irmão Robson, o irmão Rodolfo Natalio, o irmão Rude, que também deve estar já participando, porém não aparece às vezes no chat, e a todos esses soldados valorosos de Deus e essas soldadas valorosas de Deus que participam através dos celulares, que não aparece aqui, e a todos aqueles que um dia estarão tendo contato com esta mensagem. O irmão Jonatas também, que acaba de entrar aí, sejam muito bem-vindos, que Deus os abençoe grandemente e nos prepare nesse dia. O irmão David James acabou de entrar, David James Desidério, boa tarde, meu amado irmão, que todos possam se sentir bem na presença de Deus e que este sábado seja tudo aquilo que Deus quer que seja ao seu povo espalhado nesta terra. A irmã Érica Queiroz acaba de entrar, a irmã Daniela e o Edson Dresch, que todos nós de fato possamos receber as bênçãos reservadas apenas àqueles que guardam o sábado. A palavra de Deus, nós sabemos, foi num dia de sábado que as profecias mais espetaculares que já foram dadas aos servos de Deus na terra foram dadas. Lembre-se que foi num dia do Senhor que João recebeu a revelação gloriosa do Apocalipse. Acaba de entrar também o irmão Renato Pereira, seja muito bem-vindo, que Deus possa abençoá-los grandemente. Nós estaremos reiniciando então o estudo do capítulo 24 de Mateus, e eu pediria ao irmão Marcílio, ou aquele que for estar colocando o texto bíblico, que colocasse, por favor, apenas o texto bíblico que estaremos mencionando, para que os irmãos possam focar-se naquilo que se está falando. Vamos retomar o estudo a partir do versículo 22 de Mateus 24. Capítulo 24 de Mateus, a partir do versículo 22, uma vez que já estudamos, o anterior. Durante a explanação, aqueles que quiserem fazer as suas perguntas, fiquem à vontade, coloquem no chat, e havendo oportunidade, a gente entra na pergunta, no assunto. Apenas pediríamos que, se podem, atenham-se a perguntas pertinentes ao assunto, para que ajude a esclarecer a todos que participam. Diz o texto, versículo 21 e 22, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, o Senhor está dizendo que haverá uma aflição muito grande, isso não é novidade, creio, para nenhum de nós, mas diz que se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Existe um princípio aqui, nesta grande aflição, que deve ser colocado. Muitas pessoas entendem que a igreja vai escapar desta aflição. E entendem que ela vai escapar sendo arrebatada. Irmãos, o texto, só esse texto, se não houvessem outros, ele já deveria colocar uma dúvida no coração daqueles que imaginam que a igreja será arrebatada, não participando desta aflição. Veja que diz que se não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Fato, carne está colocando todo mundo. Porém, diz que é abreviada por causa dos escolhidos. Obviamente, se os escolhidos, são a igreja, e se é abreviado por causa dos escolhidos, não haveria nenhuma razão para essa abreviação. Se a igreja já não estiver na terra, que diferença faz Deus abreviar isto? Mas o texto é dito claramente que será abreviado, e irmãos, será abreviado por causa dos escolhidos. Então, isso quer dizer o quê? Que é a ação destes escolhidos, e pela ação desses escolhidos, que esses tempos são abreviados. E notem que interessante, se os irmãos quiserem verificar, vamos para o livro de Apocalipse, uma vez que nós sabemos que o livro de Apocalipse é que revela com clareza sempre esses temas proféticos para nós. Nós vamos encontrar um período que nós vemos literalmente Deus abreviando. No capítulo 13 de Apocalipse, é dito, no versículo 5,
Nós sabemos que esta grande aflição, ela será movida pela besta. Aqueles que não sabem, tenham em mente isso. Assim como esta aflição predita por Jesus foi uma aflição, em primeiro momento, imposta por Roma, quando Tito cerca Jerusalém e começa esse período de aflição, uma vez que todos que estavam presos em Jerusalém, agora começam seu período de aflição, uma vez que todos eles iriam, a partir daí, estar passando as agruras da fome. Aqueles que escapavam pelas muralhas, eles seriam imediatamente condenados. E escreve o irmão Wagner Barros aí, muito bem, seria os 1260 anos do passado para agora 1260 dias. Então, algumas pessoas arriscam dizer que essa abreviação é de 7 para 3 anos e meio. Não, irmãos, a abreviação será colossal. No ano 538, o papado inaugura a perseguição à Igreja de Deus e dura 1260 anos, porque ela termina no ano 1798. E esta é a perseguição que foi movida pela besta que sobe do mar, que nós encontramos no versículo 5 de Apocalipse, que diz: foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, o mês bíblico tem 30 dias, como já falamos, então esta besta faria isso tudo por 1260 dias proféticos, leia-se 1260 anos, e diz no versículo 7, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, é o período da Inquisição, deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Este mesmo período de 1260 dias são 3 anos e meio que estão linkados, ou seja, o papado recebe 3 anos e meio para perseguir o povo e a Igreja de Deus, e não haveria razão para o inimigo perseguir a Igreja de Deus se a Igreja de Deus tivesse sido arrebatada, é algo que realmente não cabe. Porém, o livro de Daniel diz que o povo de Deus também receberá 1260 anos. E nós vemos também em Apocalipse 11, podem voltar um pouquinho, aqueles que gostam de seguir pela Bíblia, Apocalipse 11, versículo 3, é dito: darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de pano de saco. Então, vejam, irmãos, como Deus é um Deus perfeito. O papado recebe do dragão 3 anos e 6 meses de poder para perseguir a igreja e o povo de Deus. O povo 360 dias ou 3 anos e 6 meses para resistir ao ataque da besta e poder pregar com poder o evangelho. Isto aconteceu com Elias, que é um tipo do povo de Deus agora que nasce. Lembre-se que nós devemos agora pregar com o poder e espírito de Elias, assim como foi com João Batista. Elias, por 3 anos e 6 meses, é dito segundo Tiago 5,16, que prega com poder, Elias. João Batista prega por 3 anos e 6 meses, e Jesus prega por 3 anos e 6 meses, mostrando, né, que agora, os 1260 anos do passado, que eram do tempo de perseguição do papado, é abreviado e voltamos ao tempo agora de pessoas como exemplo, como foram, repetimos, Elias, João Batista e Jesus, dos quais nós agora também receberemos, né, este espírito para a pregação. Lembrem-se que a pregação de Elias era uma pregação de profeta, onde acusava-se, entre aspas, acusava-se não, né? Instava-se com o rei, que não era permitido estar casado com Jezabel. Jezabel é Jezbaal, ou seja, sacerdotisa de Baal, né? Nós vemos a nova Jezabel, que é a Igreja Católica, que nasce novamente agora, influenciando o povo de Deus com suas doutrinas babilônicas. Não esqueçam que Apocalipse, na carta às igrejas, Jezabel reaparece em uma das cartas, justamente mostrando esta igreja, né, sendo influenciada por ela, e também, obviamente, Elias
né, nesse tempo também aparece como, claro, antítipo das pessoas que estarão pregando com esse poder. Apocalipse 11 mostra também com uma certa clareza isso tudo. Claro que já estudamos alguma coisa aqui, mas o foco principal aqui é que os escolhidos de Deus receberão poder por 3 anos e 6 meses, abreviando um tempo que fora muito mais longo no passado. Nunca nos esqueçamos de um texto que é conceito base para o nosso estudo, né? O estudo base e o conceito lançado é Eclesiastes 1:9. Nada há de novo debaixo do sol. O que foi, isto é o que há de ser, sempre ancorado também pela promessa de Deus que diz que não fará nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ou seja, tudo que vemos, tudo que estudamos, já houve no passado, e Deus, né, tendo o controle absoluto das coisas todas, permite que ocorra antes para que nós saibamos como vai acontecer, né, no futuro. Ok? Então, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Aqui eu quero colocar algo para os irmãos, para que os irmãos nunca desistam de orar. O pastor Juliano do nosso meio, creio, é um homem que tem o dom da oração, talvez mais do que outros que aqui estão, porém, irmãos, eu gostaria que os irmãos atentassem para o livro de Apocalipse, no capítulo 11, onde é apresentado as 2 testemunhas de Deus, e notem que interessante esse aspecto. Quando nós lemos, né, sobre aquilo que essas 2 testemunhas de Deus farão, lembrem-se do seguinte, o versículo 7 é dito: quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Note então que, se de fato estamos falando do povo de Deus, e é um fato que estamos falando do povo de Deus, nós temos 2 testemunhas, uma representada por Elias e uma representada por Moisés. Notem que é dito aqui que das 2 testemunhas, uma é representada como que tem poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, claramente mostrando aqui o tipo de Elias, que fechou o céu na sua oração. Tiago 5,16 deixa isso claro. E diz também que tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas quantas vezes quiserem. Este é Moisés. Irmãos, lembrem-se, então, e eu quero que atentem para isso. O poder de Moisés estava na oração, por isso é que o faraó não matava Moisés. Então, quando nós lemos, por exemplo, né, por causa dos escolhidos os dias serão abreviados, é na oração que está o nosso poder, amados irmãos. Então, o mundo não sabe quanto deve aos verdadeiros servos de Deus que oram, porque a oração dos servos de Deus é uma oração que de fato faz a diferença, impedindo que as pragas caiam. Note, por que é que, embora o faraó odiasse Moisés, o faraó não matava Moisés? Porque o faraó sabia que se matasse Moisés, as pragas não parariam mais de cair no Egito. Tanto que ele dizia, vai, ora ao teu Deus para que cessem as pragas. Moisés ia, orava a Deus e as pragas cessavam. Não adiantava os egípcios orar, não adiantava nem o povo de Deus orar ali. A oração estava sob Moisés. Nós teremos um grupo futuro agora, o grupo representado por Moisés, enquanto eles estão na terra, através das suas orações, as pragas não caem sobre a terra. Só que sairá um decreto de morte contra esse povo, e este povo morrendo, as pragas caem. Então, obviamente, por que é que diz que por causa dos escolhidos os tempos se abreviam? Porque enquanto os escolhidos estão na terra, sejam eles os escolhidos para ser como Moisés, que detém as pragas, ou sejam eles os escolhidos como Elias, aqueles que passarão pelas pragas sem ser tocados, de uma ou de outra forma, estão os escolhidos que fazem parte exatamente desta promessa de que os tempos seriam abreviados. Isto é um fato e, logicamente, à medida que nós estudamos mais essas questões, nós vamos
aprendendo cada vez mais e crescendo em sabedoria, graça, obviamente, e verdade diante de Deus, né? Então, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, note que está um então aqui linkado a essa abreviação. Então, se alguém disser a vocês, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis créditos. Então, irmãos, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Irmãos, hoje nós já vemos alguns sinais disso, né? É até desnecessário, é até chover no molhado falar sobre os falsos profetas que estão aí. Cada dia a gente se surpreende vendo, né, como as pessoas cada vez mais estão sendo enganadas dentro das igrejas por estes grupos, por estes tipos de profetas. De tudo, irmãos. Mas esses falsos profetas, sem o saber, eles acabam obedecendo ou repetindo um erro que ocorreu no passado. A palavra de Deus, né, através do apóstolo Paulo, diz: os judeus pedem sinais, os gregos pedem sabedoria. Nós pregamos Cristo e este crucificado. Olha que interessante, Paulo se identifica como um servo de Deus. E ele está dizendo, os cristãos modernos, porque os judeus, né, como diz a palavra de Deus, não é judeu o que é na carne, mas sim aquele que é no espírito. Então, o judeu verdadeiro hoje é aquele que é no espírito, aquele que foi adotado na família espiritual de Cristo. Então, é dito que os cristãos modernos, estes judeus modernos espirituais, eles pedem milagres. Como eles pedem milagres, o inimigo lhes dá milagres. É por isso que nós vemos, por exemplo, as igrejas cheias. Quanto mais, entre aspas, milagres ou sinais, mais gente vai para a igreja. Porém, note que o apóstolo Paulo, de uma forma fantástica, coloca o que é que como ele, os irmãos verdadeiros dele, os servos de Deus, se comportam. Ele diz pura e simplesmente, os cristãos modernos pedem sinais, milagres. Os gregos pedem sabedoria. E nós vemos hoje, né, a neurolinguística, a filosofia entrando na igreja, essas explicações teológicas que elas misturam uma série de conceitos que não são bíblicos, porém, como disse Jesus, têm aparência de piedade, aparência de sabedoria. E o apóstolo Paulo resolve o dilema dizendo, os cristãos modernos pedem milagres, os gregos, né, pedem sabedoria, nós pregamos Cristo e este crucificado. Ou seja, a verdadeira igreja, a verdadeira pregação, ela está linkada na pregação de Cristo e este crucificado, ou seja, o sacrifício feito na cruz do Calvário e em que este sacrifício deve mudar a minha vida e em que este sacrifício importa na minha salvação. Porém, as pessoas vão nas igrejas não para ouvir a pregação, elas vão na igreja para ter milagres. Seja o milagre de uma vida financeira resolvida, seja o milagre do problema amoroso resolvido, seja o milagre da saúde, não importa. Enquanto o povo de Deus, por vezes, sequer está preocupado com o problema da saúde. Se nós estudarmos um verdadeiro caso de alguém que amava Cristo e buscava a salvação, nós vamos ver um homem que foi descido pelos amigos numa palha ou numa cama da época, um paralítico que desce até Cristo e Cristo olha para ele. Este homem não buscava, irmãos, a cura física. Ele buscava a cura espiritual. Tanto que Jesus, conhecendo aquele coração, diz, perdoados te são os teus pecados. Porque Cristo sabia que aquele homem não estava preocupado com a cura física.
Porém, claro, como este homem buscou primeiro o reino de Deus, e a promessa é que quem busca o reino de Deus, as demais lhes são acrescentadas, este homem recebe não apenas a cura espiritual, o perdão dos pecados, que é o que ele buscava, mas também a cura física. Mas notem que Jesus primeiro lhe dá a pregação do evangelho, ou seja, o perdão dos pecados baseado nos méritos de Cristo Jesus. Por isso ele diz, perdoados te são os pecados. Os saduceus, os pastores da época, né, os doutores da lei, imediatamente diz, mas quem é este que pensa que pode perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Jesus então lhes pergunta, mas o que é mais difícil? Perdoar pecado ou curar? E aí, obviamente, a resposta é clara. Seria muito mais difícil curar aquele paralítico. Jesus, então, para que saibais que o Filho de Deus tem na terra autoridade para perdoar pecados, a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, vejam, irmãos, que os verdadeiros cristãos, aqueles que têm sede espiritual, aqueles que Jesus diz que são os pobres de espírito, eles buscam a cura espiritual. Eles não estão preocupados com uma vida financeira resolvida, eles não estão preocupados com isso. Eles acreditam que há algo muito mais importante, que é exatamente o entender o valor da pérola de grande preço, que é Cristo e este crucificado, e como colocou o irmão Fabiano aí, muito obrigado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos, né? Escândalo para os judeus da época, que entendiam que, né, era absolutamente uma loucura você crer que um homem crucificado, uma vez que a cruz era um símbolo pagão romano, que alguém morto naquela cruz poderia resolver os problemas do pecado, e escândalo para os cristãos modernos que não conseguem entender hoje que Jesus lhes diz, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, ou seja, a pregação do Cristo crucificado hoje não é a teologia da prosperidade. As pessoas vão à igreja buscando esses milagres, buscando uma melhora espiritual, são enganados pelos falsos pastores que lhes dizem, não, dá o teu carro velho, mostra que você tem fé, você vai ganhar um carro novo, e Jesus está hoje sendo escândalo para eles, porque no momento que você prega para uma pessoa dessa, escuta, mas Jesus disse o seguinte, veja, os passarinhos têm o seu ninho, as raposas têm o seu covil, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, eu não vim aqui para dar casa nova, carro novo para ninguém. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. A paz que eu dou é uma paz baseada na certeza da salvação em Cristo Jesus e não uma fé baseada na teologia da prosperidade. Por isso o apóstolo Paulo bate firme nessa tecla, dizendo, inclusive, como crerão se não há quem pregue? Ou seja, se não há quem pregue a verdade. Porque o que se prega hoje é uma teologia falsa, que é, finalmente, aquilo que Jesus disse, fábulas fantasiosas, fábulas aprazíveis aos ouvidos. Então, surgem essa imensidão de falsos pastores que não levam as ovelhas ao verdadeiro pasto verdejante, que é a verdade de Deus. E aí nós encontramos uma igreja fria, uma igreja morna, um evangelho tosco, um evangelho que nada tem a ver com a vontade e o desejo de Deus, que diz, o meu desejo para vós é a vossa santificação. Dia a dia a igreja perde o seu poder, principalmente também porque conhecereis a verdade vos libertará, porém, como a verdade não está sendo pregada nas igrejas, obviamente, continuam cativos de Satanás, né? Então, versículo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. E nós, amados irmãos, não podemos nos enganar. Se possível fora, enganaria os escolhidos. A promessa de Deus é que os escolhidos não são enganados. Então, muito cuidado, meu irmão e minha irmã, se você vê um milagre hoje dentro de uma igreja e imagina que aquele milagre é um milagre de Deus. Deus mostra, através da sua palavra,
uma só regra para que você saiba se o milagre vem de Deus ou vem do homem. Esta regra está em Mateus 7, 22. É uma só, não é duas, irmãos. Mateus, capítulo 7, versículo 22. Vejam o que diz aí. Vamos ler o 21 até o 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Primeiro lugar, nem todo o que me diz. Não adianta usar o termo Jesus, orar, falar. Não é isso que mostra quem entrará no reino do céu. Ele diz, aquele que faz a vontade do meu Pai. Qual é a vontade do Pai? O desejo de Deus para vós é a vossa santificação. Irmãos, não pode haver santificação sem a guarda da lei de Deus. Não pode. Jesus, inclusive, através da sua palavra, a palavra de Deus é clara. Também lhes dei os meus sábados para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos santifica. O sábado não santifica, mas ele é um instrumento de Deus para a santificação do homem. Ou seja, através do sábado, sendo guardado, como hoje, Deus santifica o seu povo. O sábado é um dia abençoado e santificado. Foi Deus quem estabeleceu assim e ninguém perderá a bênção desde que aceite as condições pelas quais Deus outorga essa bênção. Então, a santificação, ela vem através dos instrumentos que Deus estabeleceu. A palavra de Deus, a lei de Deus, uma vez que a lei é santa, justa e boa, uma vez que a lei é santa, ao entrar no teu coração essa lei, você passa a ser santificado, não pela lei, repetimos, mas por aquele que usa a sua lei para santificar o homem. Então, seguindo, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas, versões dizem muitas curas. E o que é que Jesus diz? Jesus dá a única regra para saber quem de fato é dele. Então lhes direi abertamente, muito claro, para que nenhum de nós seja enganado. Muito claro eu lhes direi, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, apartem-se de mim os que praticam a iniquidade. Apartem de mim os que praticam o pecado. Apartem de mim os que transgridem a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, irmãos, Deus coloca aqui um exemplo. Então, por favor, meus amados irmãos, nós somos um povo que não deve ser levado pela vista. Você vê um paralítico. Esse paralítico, de fato, é um paralítico de cadeira de rodas e você conhece ele. Ele vai até uma igreja. Ali está um pastor que não guarda a lei de Deus. E este homem sai andando. Irmãos, fique com a Bíblia e não com o que vocês viram. O inimigo é o mesmo que colocou a doença e agora pseudo retira essa doença. Não sejamos corações divididos, não nos enganemos. Deus não pode e não vai usar um pastor que não guarda a lei dele para fazer milagres, porque isso seria fortalecer o engano. O Deus que nós amamos é um Deus que não trabalha pelo engano. A palavra de Deus diz que aquele que não guarda a lei de Deus, aquele que rejeita a lei de Deus, aquele que rejeita a lei de Deus, até a sua oração é abominável. Como é que Deus, fazendo uma promessa dessa, mostrando isso, vai agora trabalhar contra aquilo que ele mesmo disse? Agora, irmãos, não confundamos. Isto não quer dizer que pessoas que não guardam a lei de Deus não pertencem a ele. É diferente. Deus não pode usá-los como pessoas para curar, não pode usá-los como profetas verdadeiros, mas não quer dizer que não são povo dele. Por isso ele diz, né, sai dela, povo meu. Então ele quer que saiam dessas igrejas caídas, e ele diz por quê?
para não serdes participantes dos pecados delas. Enquanto você está dentro de uma igreja, onde os pastores, por mais que sejam bons, por mais que sejam queridos, por mais que tenham um testemunho razoável de vida, se eles ainda não aprenderam a guardar a lei de Deus, Deus não pode usá-los como gostaria. E eles, obviamente, estarão levando, ainda que não queiram, o engano. Estão ensinando o engano e você está sendo enganado. E enquanto você está sendo enganado, você não pode fazer parte dos escolhidos de Deus, porque, lembrem-se, amados irmãos, a lei de Deus é um muro de proteção e não é 9 mandamentos, são 10, dos quais o sábado é um deles. Então, você está protegido agora dos dardos do inimigo e o inimigo agora não tem como agir através de você. Mas se você não guarda a lei de Deus, você está desprotegido e o inimigo agora tem alcance sobre você. E o inimigo, não se engane, é muito mais forte do que todos nós juntos. A grande diferença é Cristo Jesus habitando no nosso coração e a lei que é o muro para nos cuidar, né? O irmão Fabiano acaba de colocar aí, muito obrigado, irmão Fabiano, Tiago 2,10, né? Porque qualquer que guardar toda a lei, 9 mandamentos, mas tropeçar num só, deixar um de lado, torna-se culpado de todos. Isso é um fato e, obviamente, imagine você cercado por um muro de proteção com um buraco no meio dele. É óbvio que o inimigo, né, vai ter uma porta de entrada ali para te derrubar. Então, a importância do sábado como um sinal e para que nós não sejamos enganados é um fato bíblico. Tanto é verdade também que nós encontramos, né, um Deus dizendo que aqueles que recebem a marca da besta receberão a ira de Deus sem mistura. Por quê? Porque o sábado é um sinal da autoridade de um Deus, assim como a marca da besta é um sinal de autoridade do inimigo. No momento que você não tem o sinal da autoridade de Deus, o inimigo ainda tem entrada à tua vida e pode realmente enganá-lo. Lembrem-se ainda que os escolhidos são este povo de Deus que formam principalmente os 144 mil que não tem engano na sua boca, certo? Então, este é o povo de Deus, principalmente os servos de Deus que comporão, né, as primícias de Deus, né, aquilo que Deus terá na terra de melhor. Então, versículo 25, agora de Mateus 24, eis que eu vos tenho predito. Então, né, já tenho dito isso para vocês, meus filhos, meus servos, cuidado. Portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saiam. Ou, eis que está no interior da casa, não acrediteis. Prestem atenção nisso, irmãos. Eis que está no deserto. Ah, deixa eu lá ver para ver. Não saia. Por quê? Lembrem-se que a serpente, entre aspas, hipnotizou a Eva. O problema da Eva foi que, com curiosidade, ela se aproximou da árvore. Quando se aproximou, ficou encantada com a beleza da serpente. E aí começou o problema. Então, a curiosidade é perigosa também. Deus aqui está dizendo, não saia. Não é para ir lá ver, né? Ah, não, o inimigo agora está aparecendo. Ah, não, vamos lá ver na televisão. Cuidado, irmãos, cuidado. A neurolinguística está crescendo violentamente. Deus não é obrigado a proteger você se você resolve ir numa sessão espírita onde o diabo tem controle absoluto. Repito, você, embora como servo de Deus, lembre-se da lição que Jesus ensinou. O diabo chega e diz para ele, se tu és um filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropeces em pedra. O diabo estava tentando Jesus aqui no terreno da presunção. Prova que você é um filho de Deus e vai lá, porque está escrito que ele vai te proteger. E o diabo repete hoje, se você é um filho de Deus, prova para mim e vai lá, porque Deus vai te proteger. Como foi que Jesus resolveu o problema? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus em vão. Então, no momento que dizem, olha, ele está lá no deserto, ele está lá fora, ele está na televisão, cuidado, cuidado. O inimigo pode, né, trabalhar de tal maneira
né, que você seja finalmente enganado por ele. Seja pela hipnose, seja por qualquer outra ciência que o inimigo ainda possa desenvolver. Bom, irmão Rogério. Alô. Caiu a conexão dele, eu acho, né, Marcelo? O irmão Rogério caiu. Vamos aguardar ele voltar. Eu acho que ele entra em instantes aí, deve ter perdido a conexão e volta rapidamente. Acho que é melhor a gente aguardar antes de conversar qualquer assunto, para a gente não perder o raciocínio. Consegui entrar. Ele está chamando no CAP. Um instantinho só, irmãos. Aqui caiu, mas os irmãos estão aí todos, né? Estamos ouvindo, irmão. Ah, ok, perdão, muito bem. Então, de fato, foi a minha que acabou entrando. Bom, não sei se alguém pode ajudar, o irmão Gelson aí está pedindo como é que faz para entrar no Hangout. Não sei se alguém pode auxiliá-lo ali, nós agradeceríamos, né? A irmã Maria Conceição está dizendo que está sem som. Por favor, alguém verifique se realmente estamos sem som e nos auxiliem aqui. Bom, irmã Cris, realmente, toda semana é uma luta, amém que seja assim, porque a gente acaba vendo, né, que o inimigo de fato está irado com essa questão, né? Então, enfim, vamos continuar o nosso estudo, né? Portanto, versículo 26, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiam, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Irmãos, no interior da casa, pode ser uma aparição, né, de um anjo caído e pode ser a maldita televisão, irmãos. O inimigo pode realmente fazer uso da televisão também para aparecer em todos os lares ao mesmo tempo. Não estou dizendo que vai ser isso, estou apenas dizendo que ele pode também fazer uso de todos esses meios. E o versículo 27 resolve a questão. Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Né? Então, será, de maneira assim bastante clara, todo olho verá, inclusive os que o traspassaram, diz a palavra de Deus. Então, Cristo, quando vem, ele se posiciona de tal maneira que todos poderão vê-lo. Isso não é uma questão de que alguém tem que te avisar, de que, olha lá, tá vindo. Não, não, não. Será uma cena realmente fantástica e não será permitido ao inimigo copiar essa cena em toda a beleza que ela traz. Mas cuidado, porque em tudo que o inimigo puder copiar isso, ele vai tentar fazê-lo, ok? E aí é dito, né? Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Algumas versões dizem os abutres, né, ou os corvos. Aparentemente, amados irmãos, esse texto parece que não faz parte nem disso. A gente olha para isso e diz assim, e eu, pelo menos, via isso e dizia, Senhor, mas por que esse texto está aqui? Aparentemente isso não tem a ver com nada. Bom, irmãos, para entender isso, vamos ver Lucas 17, 32 a 37. Lucas 17 vai lançar um pouco mais de luz sobre essa frase que aparentemente está fora de lugar. Né? Está falando da vinda de Cristo e daqui a pouco diz, olha, né, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. 17, Lucas 17, diz o seguinte, vamos ler, irmãos, que está falando da vinda de Cristo. Né? Então, vejam o que diz. Vamos ler a partir do versículo 22. Lucas 17, a partir do versículo 22. Disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Não vão nem o sigam. É o mesmo que disse Mateus. Né? Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito, seja reprovado por esta geração.
E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam. Aqui é que está a explicação, amados irmãos, daquele pequeno texto. Veja. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e matou a todos. Obviamente, o dilúvio vem, mata a todos, e o que acontece com aqueles cadáveres todos? Ficam todos esparramados. É fato que tem água, mas à medida que a água vai baixando, os cadáveres ficam aí. E note aí o que acontece, né? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e matou a todos, consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, Ló, lembrem-se, destruição de Sodoma e Gomorra, mesmo caso. Compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Todos morrem e, obviamente, não havia quem os enterrasse. Então, onde se juntarem os cadáveres, aí estarão os abutres, os corvos, as águias, né? Que ali, em algumas versões, diz águias, né? Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los, da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrem-se da mulher de Ló. Por que a mulher de Ló virou uma estátua de sal? Ela não virou uma estátua de sal, como muitos pensam, porque ela estava curiosa. Ela virou uma estátua de sal porque ela estava triste pela cozinha americana que estava queimando, pela casa que ia queimar, porque o coração dela estava lá, o coração dela estava nas coisas terrenas, ela estava preocupada com aquilo que ela havia deixado para trás. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la, e qualquer que a perder, salvá-la. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama. Isto não é arrebatamento secreto, irmãos. Vejam bem o contexto todo. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama. Um será tomado para Deus e outro será deixado, claro, vai morrer. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada, outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. Agora, como? Obviamente, Cristo vem, aparece nas nuvens do céu. Ele vem com fogo consumidor. Então, este fogo consumidor vai matar todos aqueles que não estão preparados, todos aqueles que não abandonaram os seus pecados, entregando-os para Cristo. Lembre-se, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, dois estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. Olha o final do contexto agora, versículo 37 de Lucas. Respondendo, disseram-lhe, onde, Senhor? Onde? E aí ele diz, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Ou seja, onde, Senhor? Em toda a terra. Onde tiver corpo, vão estar ali os abutres. Ele disse, assim como o relâmpago se mostra do ocidente ao oriente, todo olho verá. Então, né, assim será a vinda do Filho do Homem. E esta glória, lembrem-se que Jesus agora não vem como ele veio na primeira vinda. Na primeira vinda ele não vem com a glória do Pai. Ele vem instalar o reino da graça, portanto ele vem trazendo graça aos homens. Por isso é dito, boa vontade da parte de Deus para com os homens. Esse é o Evangelho, boas novas. Porém, agora, ele não vem implantar o reino da graça. Ele vem implantar o reino da glória e ele vem com a glória do Pai. E a glória do Pai é um fogo consumidor. Lembrem-se do Shekinah. O sacerdote tinha que entrar no Santíssimo uma vez por ano e ele entrava lá. Se ele entrasse com pecado ou se no povo houvesse pecado, ele era consumido imediatamente pela glória de Deus que se manifestava ali como o Shekinah. O mesmo caso. Agora, Deus se manifesta através de Cristo Jesus, Cristo vem com a glória do Pai, todos aqueles que não se prepararam, que não aceitaram a Jesus como seu Salvador, todos aqueles que não descansaram em Cristo, eles são imediatamente consumidos, morrem ao contemplar a glória de Deus refletida no Filho de Deus e, obviamente, morrendo todos, ali diz daí o texto, né, onde estiverem os cadáveres, aí se ajuntarão, né, os abutres. Né? Bom, irmãos, são 5 horas e 28 minutos. Irmão Marcílio, creio que
né? No próximo estudo nós retomamos, né? E penso que no próximo estudo nós estaremos finalizando o estudo, e por hora, creio, se estiver bom ao irmão e aos irmãos, os irmãos agora podem fazer as suas perguntas, as suas considerações. Enfim, irmão Marcílio, é com o irmão. Amém. Se os irmãos da sala, pastor Juliano, Fabiano, Robson, já quiser fazer uma colocação, fique à vontade, a gente vai dando uma olhada na sala, no chat da sala, e algum irmão que fizer alguma colocação, eu coloco aqui. Passei disse que não ia entrar, estava no fim do estudo, mas eu passei o link para ele, talvez ele queira fazer alguma colocação também. Os irmãos aqui da sala, fiquem à vontade aí, viu, pastor Juliano, Robson, Fabiano. Ou a Joana também. Perdão, lembre-se de pedir aos irmãos, né, que comentem e que também curtam, né, esse material, para que esse material fique conhecido, né? Explique aí, eu não sei, o irmão explicou uma vez essa questão aí que eu não entendo bem do YouTube, que ele acaba projetando melhor, enfim, né? Seria bom que todos... o irmão Gelson está aqui, eu não conheço o irmão Gelson, ele está na sala interna. Quem conhece o irmão Gelson Lucena? Não conheço também, ele deve estar acompanhando os estudos aí, Rogério. Ele está na sala interna aqui conosco. Oi, paz, tudo bem? Estou acompanhando. Aí, vou passar o link, mas eu cheguei tarde, mas obrigado pelo link, tá? Amém. Okay. Deus abençoe, irmão Gelson, seja muito bem-vindo entre nós, meu irmão. Pastor. Oi. O senhor não, eu não tenho, eu estou satisfeito que a explicação do meu irmão foi muito bem explicadazinha. Eu não tenho dúvida não. Os irmãos lá da sala externa, se tiver, deve fazer a pergunta. Eu só quero lembrar os irmãos do kit, né? A gente tem falado muito pouco dele, lembrar os irmãos do kit, aqueles DVDs estão sendo produzidos pelo irmão Rogério aí, pelo irmão pastor José Wilkes, né? São um kit para evangelismo, um preço ínfimo, né? Não paga nem os CDs. Então o irmão aí pode entrar em contato com o irmão Marcílio aí, por dentro do próprio irmão Rogério, para adquirir esse kit. São 10 DVDs por R$35, o preço, eu até aconselho o irmão a arredondar, manda logo os 40. Né? E o irmão, eu aprendi uma coisa desde novo, quando me converti. Eu aprendi uma coisa muito interessante e é isto que tem me abençoado até o dia de hoje. Eu não tenho má vontade nenhuma concernente às coisas de Deus, o que é vendido, né? Almoço, eu vi tinha almoço na igreja, quanto que é o almoço? R$8, eu dava 10. Eu vi a gente lá reclamando, não, para fazer por 5, não. Eu acho um absurdo o senhor ficar chorando as coisas que é para o Senhor. Né? À medida que você investe na obra de Deus, você tem compensações, porque Deus é fiel. Ninguém colhe se não plantar primeiro. É o que Paulo fala lá na segunda epístola de Coríntios, lá nos capítulos 7, 8 e 9, ele fala, né? E Deus ama ao que dá com alegria. E vou novamente lembrar os irmãos de não esquecerem de quarta-feira agora. E o irmão Rogério, Deus está usando o irmão Rogério para desbravar algumas coisas muito importantes aí, e abriu-se uma porta para ele aí numa TV online. Aliás, são 2 canais, né? Ele vai num primeiro e no outro. Mas ele tem que ser sustentado em oração, irmão, porque é uma responsabilidade muito grande, meu irmão. Você vai falar para milhares de pessoas, porque esses sites são visitados aí, não só aqui no Brasil, mas fora também. Então, a gente tem que ter aquele compromisso de orar pelo irmão Rogério que trabalha, pelo Fabiano, pelo Marcílio, que está sempre aí na frente do Hangout, né? Tem aquele compromisso de vir mais cedo, abrir. A gente tem que sustentar esse povo em oração. E olha, eu sou testemunha. Oração é um dos instrumentos mais poderosos para nos manter de uma maneira digna e na presença do Senhor. Oração, ela pode muitos seus efeitos, já diz lá Tiago 5, né?
Elias orou e não choveu, orou e choveu de novo. E lá diz assim, ele era sujeito às mesmas paixões do que nós. Vocês estão dizendo, não, mas Elias... Não, é a mesma coisa. Você e Elias são iguais, dependendo da nossa disposição para com o nosso Deus. Então, não esqueça, quarta-feira agora, dia 19, está orando pelo Rogério na palestra que vai fazer, e orar, adquirir os DVDs e também orar, para que outros irmãos adquiram esse material, porque é um material excelente para evangelismo. Porque na vida moderna você não tem tempo, às vezes, de fazer uma visita, de ir até o correio. Então você recebe aí, dá para um, dá para outro, entendeu? E as coisas vão acontecendo. E a hora é essa. Nós estamos na hora de divulgar essa verdade. Nós não podemos perder um segundo mais de tempo, não, irmão. A hora urge e as oportunidades passam. Então vamos aproveitar enquanto há tempo, né? E vamos trabalhar para o nosso Deus, para o nosso Jesus. Ô, irmão Rogério. Pois não, meu irmão. Posso fazer uma colocação, assim, achei interessante? É interessante que o cenário da volta de Jesus, quando ele fala assim que tem dois trabalhando no moinho, será levado um, deixado outro, estará dois no campo, um será levado, outro será deixado, serão dois dormindo, né, numa cama e um é deixado e o outro será levado. Esse cenário não é um cenário assim que Jesus fala, estarão 50 numa igreja, e será levado 10 e deixado 40, né? Quer dizer, ele não fala nada de que as pessoas vão estar dentro de um sistema, né, religioso, né, para ser salvo, né? Isso mostra que, de fato, essa mensagem de Apocalipse 18, 4 e 5, sai dela, povo meu, ela é muito forte, porque realmente os filhos de Deus, os servos de Deus, que estiver com a verdade presente, eles vão estar em lugares comuns do cotidiano, trabalhando no campo, né, não propriamente dentro de uma estrutura de um clero, né, de uma liturgia religiosa. Amém, muito bem lembrado, irmão, né? O Apocalipse 18, para os irmãos que não têm talvez muita similaridade com o livro de Apocalipse, o capítulo 14 de Apocalipse fala da queda de Babilônia, caiu Babilônia, e o Apocalipse capítulo 18 reforça essa mensagem, inserindo agora no contexto também as filhas de Babilônia, ou seja, num primeiro momento está mostrando que a igreja católica caiu completamente, e num segundo momento, Apocalipse 18, mostrando a queda das filhas dela também, né? Para aqueles que conseguem crer, Isaías capítulo 4, no versículo 1, se não me falha a memória, fala de 7 mulheres dirão naquele tempo, né, comeremos do nosso próprio pão, nos vestiremos do que é nosso, tão somente deixa-nos usar o teu nome. Esta é uma alusão muito clara a todas as igrejas institucionais que cairão por conta desse tempo, né? Por isso diz, muitos dirão naquele tempo. Então o tempo da vinda de Cristo é um tempo em que de fato não haverá a menor possibilidade de estar dentro de igrejas institucionais. O povo de Deus, lembrem-se que Apocalipse 12, falando da igreja, diz que a igreja foi para o deserto, ou seja, a igreja de Deus estará espalhada pela terra, no deserto, porque de fato não haverá, está aí, o irmão Fabiana colocou ali, 7 mulheres naquele dia lançarão de um homem, dizendo, nós comeremos do nosso próprio pão, nos vestiremos do que é nosso. É isso mesmo, tá? Isso é exatamente o que acontece em Isaías 4:1, conforme diz, né? As igrejas estarão usando o nome de Cristo, mas comeremos do nosso próprio pão, ou seja, né, comeremos da nossa própria palavra, das nossas próprias doutrinas, nos vestiremos do que é nosso, ou seja, não aceitamos a justiça de Cristo, queremos impetrar a nossa própria justiça, que é um conceito completamente católico, né? O homem, eu sou bom, não mato, não roubo, não isso, não aquilo, você, né, querendo comprar o céu por suas próprias obras, finalmente vai contaminar todas as igrejas este tipo de raciocínio, né? Então, o povo de Deus, obviamente, estará espalhado. Lembrem-se que Apocalipse 12, que falando da verdadeira igreja de Deus, mostra uma coisa bastante interessante. Está relatada no versículo 17, 12, 17, né? Que diz, o dragão, o diabo,
irou-se contra a igreja. Então veja bem, aqui olhem em que contexto é colocado igreja, que é mulher. Ele se ira contra a igreja, não é uma igreja institucional, não é contra as igrejas, se ira contra a igreja, mas vai fazer guerra ao resto da sua semente, é o que sobrou. Dentro da igreja sobraram aqueles que são realmente fiéis. Quem são? O dragão irou-se contra a mulher, foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então o diabo estará irado contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. É esses que ele vai ficar irado e vai realmente buscar guerra contra eles. A guerra não é contra a igreja. Ele fica bravo contra a igreja porque ele sabe que da igreja nasceram estes. Mas a guerra dele é com os que guardam os mandamentos de Deus. Por isso nós vemos hangouts com problema, nós vemos toda essa dificuldade que encontramos. Que o diabo não está preocupado com essas igrejas todas aí. Enchem milhares de pessoas e dá tudo certo. As coisas de Deus realmente elas são mais difíceis, né? Ok? O irmão Gelson está dizendo que Dragão era Roma. Irmão, Dragão é verdade, Roma era o Império Romano aqui denominado, porém, lembre-se o que a própria Bíblia fala. Dragão é o diabo e Satanás, a antiga serpente. O irmão pode ler isso, né, de forma assim bastante clara no próprio livro de Apocalipse mesmo, ok? Então, lembre-se, em primeiro lugar na Bíblia, dragão é o diabo, ok? Depois, dentro de um tempo específico, dragão era Roma, tá bem? Apocalipse 12 mesmo. Isso mesmo, Apocalipse 12 mesmo, ok. Apocalipse 12, 8 e 9, para aqueles que gostam de anotar os textos, né? Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás. Isso é bíblico, irmãos, né? Nós não podemos entender que há uma interpretação única para a Bíblia, menos ainda presa a um tempo, tá bem, irmão Gelson? Tá correto, Roma foi, só que lembre-se, Roma hoje não é o dragão, tá? O dragão é, de fato, o inimigo e a besta que, obviamente, é usada pelo dragão, pelo diabo, ok? Ok. Vamos à colocação de algum irmão. E nós encerramos. Tem o Fabiano, o Renato, Rogério, todavia para nós é um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas por ele. Acho que ele fez só uma... Ele está fazendo uma colocação, acho que ajudando o irmão aí, que perguntou sobre a questão da Trindade, irmão Marcílio. Da Trindade, exatamente. Isso, dois textos que são, né, específicos quanto ao único e verdadeiro Deus. Que define, exatamente. Efésios 4 fala claramente que é um só Deus, um só Senhor, né? E lá 1 Timóteo 2, né, o versículo fala que há um só Deus, um só Senhor, Jesus Cristo, né, um só mediador. Então está muito claro ali, não tem dúvida não. A Trindade é o Renato, pastor, Renato põe aqui 1 Coríntios 8:6 também, que eu acabei de ler. Está muito claro. Para aqueles que estão entrando aqui, né, irmão Marcílio, talvez fosse que, quem sabe alguns estão entrando agora podem ficar um pouco perdidos. É que nós somos um povo, né, que acreditamos que há um só Deus, o Pai, ou seja, mas não somos unicistas, não cremos que Jesus e o Pai são Deus como creem os unicistas, né? Nós cremos na divindade, nós não cremos nem na Trindade, nem no unicismo. Nós cremos que o Pai é Deus, o Filho é o que a Bíblia diz, é o Filho de Deus, né? Porém, com as prerrogativas do Pai, não com os poderes inerentes do Pai, mas com as prerrogativas do Pai, aquilo que o Pai lhe dá, né? E acreditamos que o Espírito Santo é a conexão, é o poder de Deus, é a ação de Deus, é a ação de Cristo, né? Através desse seu Espírito, trabalhando no coração dos homens. Isto é o que nós acreditamos hoje como servos de Deus, né? Irmão Rogério, se a pessoa orar a Deus, pedindo Deus e ler o capítulo 14 de João, ali está muito claro
Amém, amém. Ali no capítulo 14 de João todinho, deixa muito claro ali, o capítulo 14, 15, 16, esses 3 capítulos, ele é muito esclarecedor. Jesus falou assim, Jesus fala assim, olha, se eu não for, o Espírito Santo não virá. Ora, se fosse outra pessoa, Jesus podia subir e ele voltaria. Então, se eu não for, ele não vai voltar, entendeu? Porque somos um, entendeu? E outra coisa, João 14, lá no verso 23, é muito claro, né? Eu e o Pai viremos a ele e nele faremos morada. Como é que Jesus podia morar no meu coração fisicamente? Só em espírito. Então, claro que o Espírito Santo é o próprio Jesus que está conosco. Essa aí é uma doutrina, uma doutrina forte que cria muito dúvida, mas cria dúvida naquela pessoa que não procura entendimento, né? O pastor Juliano, Gálatas 4:6, Paulo escreve, né, que Deus enviou nos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai. Então, o Espírito é o Espírito do próprio Cristo que está em nós. Romanos 8 também, o Romanos 8 também fala a mesma coisa. O irmão Rogério até, quando deu o estudo sobre Romanos, ele frisou bem isso, né? Lá, Romanos 8, né, que ele fala, né? Então, é muito claro essas coisas, entendeu? Agora, o diabo é muito astuto para confundir, né, as coisas aí. Então, o grande problema é a gente ficar com a opinião alheia. Nós temos que ficar com a Bíblia. Entendeu? Se a Bíblia falou, acabou. Não há discussão, não tem como discutir. Aí eu não vou ficar entrando em variações. Porque o doutor fulano, o doutor falou isso. Não. Mas o que a Bíblia fala? Então, como já tem sempre mostrado aí, nós temos que ficar com a palavra. Né? E na Bíblia não tem nenhum lugar dando mais para essas coisas. Amém. Irmãos, o irmão Gelson, né, colocou um texto aí, colocando que o faraó egípcio era o grande dragão, e é um fato, já falamos sobre isso, não está errado, né? Porém, está preso a um contexto da época, né? Hoje, entendemos que o dragão também é Satanás, como lemos, né, o texto, e não há, assim, ou seja, um texto não derruba o outro, certo, irmão Gelson? É apenas um entendimento, né, dois entendimentos sobre o mesmo texto, e eles não conflitam entre si, né? O faraó era, segundo Ezequiel, o diabo é o dragão, segundo Apocalipse 12, como lemos, e também, segundo a história, Roma se enquadra, né? O irmão Wagner, a irmã Rosa está colocando aqui que o irmão Wagner está perguntando sobre a questão do texto. Ele diz, né, fora do texto e tal, Apocalipse 20:10, sobre Satanás com a besta e o falso profeta sendo atormentado de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Bom, Wagner, se nos permite, nós vamos fazer um estudo só sobre esse tema, porque é um ponto que muita gente ainda tem dúvida. Nós já estudamos alguma coisa sobre isso, mas no momento queremos explicar isso, mas com outros textos, porque se nós simplesmente entrarmos nesse tema agora, nós vamos longe e temo que não vamos esclarecer. Por enquanto, pelo menos, risque século dos séculos. Séculos dos séculos é uma interpretação completamente equivocada, tá? Na verdade, o texto correto de Apocalipse 20:10 não é século dos séculos, mas sim 20:10, só um pouquinho, eu tenho um texto aqui melhor. Uns textos dizem todo sempre e outros eternamente, tá? Então, por favor, se puder, irmão Wagner, agradecemos, tá, a compreensão do irmão, mas uma hora dessa, pela graça de Deus, vamos estudar esse assunto, tá bem? Amém. Amém. O irmão Fabiano ora para nós encerrarmos. Marcinho, só rapidinho. Você tem da irmã Tereza Cristina, da irmã Elânia? A irmã Joana está aí, não está? Está. Elânia e Cruz estão viajando, não sabe nada não, né? Que elas não estão presentes, parece, né? Nem na sala externa. Não, nós estamos sim, as duas estão na sala. Ô, pastor Juliano, a irmã Rosa Prato, lá de Maceió, ela tá mandando um grande abraço pro senhor. Fala para ela um pouquinho aí. Rosa Prato? De Maceió. Ela falou que gosta muito de ouvir suas explicações dos estudos. Tá bom, mandar um abraço para a irmã Rosa.
Um abraço para a irmã, que Deus te abençoe. A irmã tem uma semana de bênção aí, o finalzinho do sábado, seja um final gostoso para a irmã aí, viu? Deus possa abençoar esse povo de Maceió. Eu mando um abraço, não sei se a mãe conhece o Hugo mesmo aí, o Pedro, aí para o Maceió, dá um abração a essa turma boa aí de Maceió. Tá, minha irmã? Eu estou aqui à disposição junto com o grupo. Aqui nós somos uma igreja, né? Nós somos um corpo e a irmã vem participar, que vai ser muito bom. Não só ela, mas tem outras irmãs, a Maria da Conceição também está aí, né? Um abração para ela, Elaine, saudade da Elaine e da Tereza Cristina. Sabe que ela está perdendo, um abração para elas. Irmã Sueli Gutierrez também. Irmã Sueli Gutierrez também, tá? A Gutierrez também. A irmã Sueli Gutierrez. A irmã Sueli, um abração para a irmã Natália, viu? Sua mamãe. Uma recomendação, estou orando pelo esposo e pelo cunhado, não esqueci não, viu, minha irmã? Tá aqui na listinha aqui, tá? E orar também, irmã, para a saúde da irmã Joana. E o irmão Rogério, não esquecer da gente e já alimentando a ideia do próximo encontro. Nós estávamos conversando, o Marcílio e eu estávamos conversando, nós podemos fazer isso 11, 12 e 13, que seria uma semana posterior após o 7 de setembro. O 7 de setembro já está ocupado lá o sítio, então a próxima semana seria 11, 12 e 13, sexta, sábado e domingo. Nós podíamos dar uma estudada nisso já e preparando os irmãos para que ninguém fosse pego de surpresa, né? E como é princípio de mês, os irmãos devem estar tudo com o dinheirinho no bolso, né? Não é, Marcílio? A gente pode se programar melhor e ver a possibilidade de todo mundo estar em condições de se encontrar nessa data aí, daí a gente concretizar isso aí. Vamos sim. Bom, irmão, vamos encerrar. Só quero desejar um ótimo fim de sábado, uma semana de paz para todos meus irmãozinhos. Irmão, quarta-feira, venham e convide alguém, fala para alguém, telefona para um parente, um amigo, mesmo que ele seja, não faça parte do grupo, mas nós temos que transmitir essa mensagem. Então, a melhor maneira é convidando, nós temos um hangout quarta-feira, tal hora assim, vem participar. É muito Amém. bom. Fabiana aí vai orar para a gente, né, Fabiana? Vamos sim, vamos orar. Amém. Agradecendo a presença aí do William Gelson, que participou conosco hoje. Eles não tiveram, talvez, tempo de fazer alguma pergunta com mais tempo, né? Mas fica aí o convite para que uma próxima vez, né? Mais antecipadamente possa participar conosco. Amém. Vamos orar então. Nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor, sabendo que o Senhor é quem nos mantém a cada dia pela fé. Nós pedimos que esteja com nossos familiares, que continue agindo na vida deles. Amém. Nos protege a cada dia durante essa semana que se iniciará. Que o Senhor possa nos conduzir a cada dia e nos revelar a sua palavra. Amém. Que possamos ser guiados por sua direção a cada dia. Nosso Amém. Deus, pedimos também por aqueles que participaram conosco, tanto na sala interna como na externa, que o Senhor abençoe e cuide durante esses dias que se seguem, que nos proteja, e colocamos nossas vidas em suas mãos e das nossas famílias também. Nós rogamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, só um alertazinho para os irmãos. O irmão provavelmente não vai enquadrar na minha palavra. Uma vez um sobrinho, um primo, um amigo, amanhã, né, vai ter manifestação aí em vários estados do país e várias cidades, e pode acontecer muita coisa, nós não sabemos o que Satanás está preparando aí através dessas manifestações. Então, você tem um parente que gosta, faça um apelo a ele para não participar, fique em casa, quietinho, vai ouvir música, vai orar, vai ler a Bíblia, né? Não participa dessas coisas, não, porque isso não é para a gente, nós não somos desse mundo. Deixa eles lá, os mortos, enterrar seus mortos. E nós vamos ficar em casa, tranquilo, né? Lendo a palavra, né? O telefone nesse pedido para alguém, manda uma mensagem do telefone, né? Ora para alguém pelo telefone, mas não vamos participar desse movimento, não, irmão. Isso aí não pertence ao nosso Deus, isso aí são
demônios estão agindo na sociedade para criar confusão e bagunça. Então, não participe desse movimento, por favor. Amém. Boa noite a todos, bom final de sábado a todos, bom descanso, e nós estamos de volta na segunda-feira, às 20h30. Fiquem todos com Deus aí. Boa noite aos meus irmãos aqui da sala, os irmãos que nos assistiram até agora aí. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Tem pra jogar.